Boa noite, meus amados irmãos. Estamos aqui em mais um nosso Whats Culto nessa noite aí. Desde já eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram desse culto com suas palavras, com suas orações, com suas leituras bíblicas, também com seus solos. Que maravilha, que bom ver a Igreja do Senhor ativa, participante. Isso é uma bênção muito grande para nós. Ouvimos agora há pouco aí com a nossa irmã Maria José, um hino que faz referência à multiplicação, o milagre da multiplicação. E aproveitando, eu gostaria de falar sobre esse milagre. Esse milagre, ele é maravilhoso porque ele nos impressiona através dos números que ele apresenta. Nós somos pessoas muito ligadas nas coisas numéricas. Aliás, a matemática faz parte do nosso dia a dia. E dentre todas as ciências é que nós mais praticamos continuamente, fazendo contas de horário, fazendo contas de troco, de pagamento, de distâncias, enfim, a matemática ela é muito importante. E na Bíblia, e nesse texto em especial, nós vemos aí bastante números sendo colocados, números que levaram a preocupações, a questionamentos, mas também de outra maneira nós começamos a perceber que a matemática de Deus, ela nos surpreende, ela é maravilhosa e é uma palavra muito boa para nós, porque em tantas vezes nós somos desestimulados ou mais estimulados por causa dos números. O milagre da multiplicação é um milagre impressionante, porque é o único milagre, anote aí, que consta nos 4 evangelhos. Ele está inscrito no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. No Evangelho de Mateus, ele está ali no capítulo número. Deixa eu me ver aqui, meus irmãos. Número 14. Ok? A distância, assim, às vezes fica difícil da gente ler. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no Evangelho de João, no capítulo 6, você vai ter ali todas as referências. Estava ali uma grande multidão aos pés de Jesus, e em determinado momento os discípulos chegam para Jesus e com aquele questionamento, que já estava tarde, que precisaria despedir a multidão, porque a multidão já estava faminta. Então vem aquele verso célebre de Jesus dizendo: dai-lhes voz de comer. E nesse momento, diante da multidão, diante de todas as coisas, os discípulos fazem algumas contas ali. E eles chegam à conclusão que haviam ali aproximadamente 5.000 homens e eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. O que seria 5 pães e 2 peixes para cerca de 5.000 homens? Fizeram um cálculo matemático e chegaram à conclusão que seriam necessários 200 denários, ou seja, 200 diárias de um trabalhador para tentar alimentar aquela multidão. Mas a palavra de Jesus para eles: o que vocês têm aí? E eles falaram que haviam apenas 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, as notícias não eram nada animadoras. E o Senhor Jesus não se intimida com os números. E isso fica a primeira lição para nós. Quando os números são desanimadores, nós servimos a um Senhor que ele está acima de todas essas coisas. E o Senhor Jesus ali abençoou aqueles pães, abençoou aqueles peixes, pediu que a multidão fosse separada em grupos de 50 pessoas. E houve ali aquela matemática ali para que houvesse ordem na hora da distribuição. E deram aproximadamente ali 100 grupos de 50 pessoas. É muita coisa, não é, meus irmãos? E depois que o Senhor orou, depois que o Senhor abençoou aquele alimento, as coisas começaram a ser divididas em cestos. E aqueles cestos foram sendo divididos para esses grupos de pessoas. E no resultado do milagre, nós vemos que todos comeram, todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos de pães. Um cesto para cada apóstolo. Que coisa maravilhosa! Cada apóstolo veio
retornou para Jesus com o seu cesto cheio. E isso então, meus irmãos, essa palavra, ela enche o nosso coração de esperança. Porque no nosso dia a dia, constantemente, nós somos bombardeados por números desfavoráveis. Agora mesmo, nessa pandemia, a cada dia, nós ficamos assustados com os números que são nos apresentados e muitas das vezes nos sentimos abatidos e entristecidos. Mas nós nos esquecemos que o nosso Deus, ele pode reverter esses números num piscar de olhos. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Muitas vezes nós fazemos as contas e sobra mês e falta salário, a gente não sabe como é que a gente vai pagar as contas, mas quando nós confiamos no Senhor, o nosso Deus supre as nossas necessidades, o nosso Deus é provedor. E às vezes nós vamos iniciar um projeto, uma empreitada, ou começar um estudo, e a gente faz as contas e não temos recursos suficientes para levar aquilo adiante, mas muitas vezes nós confiamos no Senhor e, contrariando todas as contas, contrariando todas as perspectivas, nós vamos vendo que as coisas vão acontecendo, porque o nosso Deus, ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Então, esse texto em especial, eu gosto muito desse texto da multiplicação, porque ele tem lições preciosas para nós. Aquele rapaz, o dia que ele saiu de casa levando um lanchinho que mal dava para ele não podia imaginar que ele iria alimentar uma multidão. Isso às vezes acontece conosco. Nós nos achamos tão pequenos e tão sem recursos. Às vezes nós nos achamos tão incapazes de fazer alguma coisa, mas nós nos esquecemos que quem está por nós e quem está conosco, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus está conosco. E é por isso que nós podemos vencer, contrariar toda a lógica matemática, ir de encontro a todas as coisas desanimadoras, porque o Senhor, ele está conosco. Que você tome essa palavra, que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor, confira lá esse texto bíblico, guarde no seu coração que esse é o único milagre registrado simultaneamente nos 4 evangelhos, porque ele é um milagre maravilhoso. Até a próxima, que Deus te abençoe.